Todo homem já sonhou em se tornar um mestre marcial, apenas para exercer a justiça e lealdade, a vida de um herói, explorando o mundo. E os sons que emitem são diferentes de pessoas normais. Todos sonham em viver essa vida, mas nem todos conseguem. Vemos um martelo sendo levantado. Vemos uma cidade aparentemente tranquila e um rapaz martelando algo em uma forja. O som se espalha pelas ruas. Nessas, vemos crianças brincando. É por esse motivo que garotos fantasiam ainda mais. O rapaz verifica algo e caminha em direção ao senhor que estava atrás de si. Ele para em sua frente e diz: "Obrigado por esperar. Aqui estão as agulhas de acupuntura." Este é Tang Mujin, 20 anos, médico. O som que pode despertar um garoto sonhar, tornando ele num herói. O homem olha para a agulha e abre um sorriso. "Você disse que era médico?" "Sim, senhor." "Seja meu discípulo." "O quê?" Aquele dia, Mujin escutou o som da sua vida mudando. Alguns meses atrás, a manhã de um médico geralmente é pacífica. Você copia pergaminhos médicos até o galo cantar. O vemos organizando algo e limpando o local. Alguém avisa: "Mujin, hora do café da manhã." E acaba as preparações para os pacientes do dia antes do café. 100 pontos de encontro. Ponto da axila. Skadush. Ponto do centro do peitoral. Ele pratica algo. Uma vida tranquila, como sempre. "Picadinha de formiga. Como está? Ainda dói?" "Nossa, não tá doendo mais. Aqui, um agrado pelo ótimo atendimento." Mujin observa o velho atendendo. Esse silêncio criou as habilidades do meu pai. Suas habilidades de acupuntura são incríveis. É tão suave como uma borboleta pousando em você. Algum dia, eu também. "Pai, aqui estão as ervas. Serei um médico do nível dele?" Mujin corre pela cidade. "Ainda tomando os remédios?" "Ah, é claro. Mujin, pega uma carninha." "Mujin!" "Mujin!" Mujin cumprimenta todos que o chama. Mas enquanto caminha olhando para trás, ele acaba trombando com alguém. "Tem um poste no meio da rua?" Vemos um homem aparentemente irritado. "Tá andando com os olhos fechados por acaso?" "Me desculpa, foi culpa minha." "Mas algumas vezes." "Mesmo? Então acho que devo te ensinar uma lição, não é?" Eu ainda sonho em ser um herói. Em uma cabana em meio a árvores, uma outra pessoa ri de Mujin. "Não acredito, acabaram com a tua raça." Esse é Jongguak, 20 anos, coletor de ervas. "Devia ter falado para bater nos 2 olhos para as cores combinarem. Acho que devo te ensinar uma lição." "Senhor, me perdoe dessa vez." "Qual foi? Tá querendo outro olho roxo? Vai ficar parecendo um baiacu." Mujin, irritado, bate em seu olho. "Merda, meu olho!" Eu avisei. "Mujin, O quê? tá com fome?" Pergunta o outro. Tô. "Quer algo bom?" Claro. Jongguak puxa um cogumelo. Mujin questiona. Um cogumelo? Ainda tá brincando comigo? Você não sabe quando parar. Jongguak diz. "Não, esse é dos caros. É um cogumelo que te deixa experienciar tipos especiais de sonhos." Tipos especiais de sonhos? Pergunta Mujin. "Isso, esse cogumelo pode te tornar o rei dos reis, ou um sábio que transcendeu." Ele diz, jogando um pedaço do cogumelo na boca de Mujin. "Ao menos, comigo, me fez sonhar que virei um artista marcial no Reino do Pico." Mujin se espanta. Reino do Pico? "Eu acabei com mais de 100 membros da seita Qinsheng no meu sonho, e conseguia sentir tudo. E o veneno do cogumelo não faz mal para o corpo." Mujin, escutando isso, engole o cogumelo todo. "Cara, não pode comer tudo." Que foi? Pergunta Mujin. Se apenas uma mordida te fez sonhar com isso, corpo e espada são um. Eu sou minha espada, e minha espada sou eu. Com certeza me tornaria o mestre da espada. Seu amigo, escutando isso, diz. "Idiota, o efeito do cogumelo não era para ter aparecido ainda. Tanto faz, é seu corpo, então não sou responsável se algo der errado." Mujin segura em seu ombro. Cara, eu sou um médico.
Sei das coisas apenas de olhar. O outro diz: Você não sabe, burro. De qualquer forma, a brisa vai bater logo, então vamos esperar. Cara, eu sou um médico. O que tá acontecendo? Cara, eu sou um médico. Eu sou um médico. Vemos o que parece ser um vulcão entrando em erupção e Mujin parado na base. Ele segura um martelo em sua mão. A faísca bate em minha pele como borboletas. As faíscas formadas pelo primeiro golpe são sempre maravilhosas. Eu, Tang Mujin, fui um ferreiro a minha vida inteira, mas esse belo momento sempre me fascina. Algo chama sua atenção. Eu, Tang Mujin? Meu nome é Ouyezi, o mestre da forja incomparável sob os céus. Ele volta a forjar. O quê? Será que foi a pressão? Que sonho estranho de ser um médico. Devo estar cansado. Não, tenho que me recompor. Irei forjar as 5 espadas mestre pedida pelo rei dos Yueis. Vai ser minha melhor obra. Vou me entregar de corpo. Ele diz, segurando a espada. Por Ouyezi. Em sequência, vemos algumas espadas. Zanlu, Juke, Shenxie, Yushang, Shunjun. As 5 espadas mestres forjadas entre o céu e o homem por mais de 20 anos. Contemplem sua glória. Por ter realizado sonhos de homem, as ordens do céu são degustar do vinho de pêssego celestial e dar boas-vindas ao novo imortal. Ele pousa. Um grande dia, Ouyezi. O dia que você alcançou o paraíso. Vemos a pétala de uma flor. Ela bate contra o olho de uma moça. A bebida se vira e cai na cabeça dele. Mujin está caído no chão. Achei que tinha falado que era o melhor médico de toda a Chengdu. Mujin, escutando isso, arregala o seu olho. Vemos a placa da família Tang. Confiei na recomendação do governador. Irei garantir que esse médico que nem sabe fazer uma acupuntura se aposente. A pessoa sai irritada do local. Mujin se levanta. Ele é um merda, como todos os oficiais do governo. Guac, o que acabou de acontecer? Minha cabeça tá doendo. Guac diz. Só saiu da brisa agora? Não tá vendo que o sol tá quase se pondo? Você ficou falando umas baboseiras, chapado do cogumelo, e do nada falou que precisava voltar para a clínica comigo. O vemos falando. Sou Ouyezi, irei transcender pela forja. Quem além de mim consegue forjar essa espada? Guac continua a falar. Era de se esperar, já que tu mandou tudo pra dentro. É um milagre você ter voltado ao normal sem nenhum problema. Dane-se, acabou agora. Não fale pra ele que te dei o cogumelo. Mujin diz. Entendi. Valeu. Enquanto se afasta, Guac comenta. Cara, esse idiota. De qualquer forma, minha cabeça tá doendo. Aquilo realmente foi um sonho? Pai, cheguei. Desculpa por me atrasar. Fui pegar as ervas e... Pai? Ah, Mujin, você voltou. Sim, mas quem era aquele cara que acabou de sair? De repente ele olha para a agulha de seu pai e algo começa a acontecer, o fazendo sentir uma dor terrível e supostas memórias voltarem à sua mente. O que é isso? Que dor de cabeça forte! Minha cabeça está tremendo! Tem outra coisa além das ondas de dor. Que emoção é essa? Frustração? Pelo quê? Mujin, algo está errado? Sua cabeça dói? Ele responde seu pai. Não é nada. O cara de agora... Ele é um assistente militar do governador, mas ele disse que minha acupuntura é muito dolorosa, que minhas agulhas eram muito grossas. Mujin diz. Sério? Eu testei ela de manhã. Seu pai continua. Vamos ver. Cadê as minhas agulhas antigas? Olhe, comprei as agulhas novas 2 semanas, já que as minhas estavam tortas. Mujin pensa. Eu escutei algo estranho vindo das agulhas. Eu não escutei algo assim de manhã? Mujin, você está bem? Enquanto seu pai pergunta, ele diz. Essa frustração incontrolável. Eu estou frustrado. Seu pai continua. Dor de cabeça e calafrios. Deve estar resfriado. É muito barulhento. Ele pensa. Me deixe trazer um xarope. Seu pai dizia, mas Mujin segura sua mão.
o som que desperta heróis. Pai, isso? Que droga! Isso é uma agulha? Eu escutei naquele dia. Vemos fogo saindo de seus olhos e um brilho saindo de sua mão. Vemos sua testa franzida. Enquanto ele encara as agulhas, ele pensa: sempre que vejo um item de má qualidade me dá raiva. Até ontem, não poderia dizer se era bom ou ruim, mas do nada, por causa dessa habilidade, ele começa a olhar para todos os lados, vendo itens e vendedores anunciando produtos. Isso parece dar uma dor de cabeça enorme nele. Tudo parece barato e sem valor. Tá me deixando louco. Mas ainda, apenas de olhar para isso me sinto melhor. Isso é o orgulho de Sichuan. Uma agulha feita pelo ferreiro Seoki. Espera, como eu sei disso? Essa nova agulha também deve ter sido feita pelo ferreiro Seoki. Então, por que me sinto diferente? Espero que não seja nada sério. Vemos fumaça saindo de uma chaminé. Mujin se aproxima do local. Vemos espadas novas brilhando. Ele observa contente. É isso! No momento que segurei, todos meus problemas desapareceram. Que criação mais bela! Nunca que o trabalho do ferreiro Seoki iria mudar. Espera, é por causa daquele sonho? Que sou capaz de reconhecer um valor verdadeiro de um mestre? E também vemos o velho de sua memória. Ele coloca uma espada no calor. De alguma forma, sinto que consigo ver o processo de forja apenas por olhar. Poderia ser que por causa daquele sonho, ganhei um entendimento que não tinha? Não faz sentido. Um sonho é um sonho. Aprender com um sonho? Isso é impossível. Se fosse verdade, artista marcial do Reino do Pico? Assim, ele entra no local. Tenho que confirmar. Tenho que ir até o ferreiro Seoki e descobrir o que aconteceu comigo. O quê? Não gostou da agulha? Posso não ser tão bom quanto meu pai, mas vivi nessa forja por 20 anos. Não me trate como um amador, diz Seoki Jiseung, filho do ferreiro Seoki. Eu nunca disse que te faltava habilidade. Mujin começa a pensar. O antigo ferreiro Seoki se aposentou? Que coisa ruim. Existem apenas mais alguns trabalhos sobrando. Então, essa agulha tem que ser feita por ele. Algo chama sua atenção. O ferreiro continua a falar. Sei que é difícil igualar o meu pai, mas até as pessoas da clínica estão falando mal de mim. Então, com seu olhar aguçado, por que não acha coisas que foram feitas pelo meu pai? Vamos ver se é o bonzão. Me ensine o que me falta para ser igual ao meu pai. Tenho certeza que não vai conseguir diferenciar. Mujin aparece com espadas em seus braços. O ferreiro observa. O quê? Num instante ele pegou coisas feitas pelo meu pai. A diferença é assim tão gritante? Ao pensar isso, ele diz. A maioria das pessoas deixam passar pelo seu design simples. Você tem um olho bem afiado, garoto. Mujin pensa. Ele iria me dar um sermão se eu não conseguisse. Entretanto, ele admitiu. Graças a ele, estou convencido que não foi apenas um sonho. O ferreiro começa a falar. De primeira, pensei que era apenas um cliente chato. Entendo por que não ter gostado da minha agulha. Ainda pedi para você achar coisas feitas pelo meu pai, e conseguiu achar todas. Seu olho é melhor que o meu. Com você, mesmo se martelasse incansavelmente, apenas iria criar algo medíocre. Então existe apenas uma resposta. Você tem que criar algo você mesmo. Mujin se assusta. Eu? Ele observa a forja à sua frente. Se achar que é impossível, irei fazer outra eu mesmo. Mas você deve dar uma chance. Mujin diz. Certo. Que outra vez eu teria a chance de agir como um ferreiro? Então, vamos que vamos. Certo. Mujin pega um soprador. Vamos começar com o básico. Fui de cara, confiando no conhecimento que adquiri naquele sonho. Mas, vai funcionar? Vemos o que parece ser um metal quente. Mujin levanta o martelo. É como falar para um paciente, fazer seu remédio ele mesmo. Ele prende o item e bate com seu martelo. Mas, ainda assim, eu quero martelar. O ferreiro observa espantado. Mujin, com o martelo em sua mão, o leva em direção ao objeto e o bate com força. Tá funcionando! Tá dando certo! Vemos o ferreiro completamente assustado. Eu não achei que ele iria conseguir, mas suas marteladas são perfeitas. Não como um médico, é de uma forma natural, como meu pai, que passou a vida inteira forjando. E esse som
Soa como uma nota musical clara. Estou vendo a reencarnação de Ou-Yizi? Isso é apenas talento? Não, é ainda mais. Vemos uma lâmina se formando. Mais, me mostra mais. Bata, ajuste, tempere, afie a lâmina. Mostre como se faz a bainha e o cabo. Faça a arma completa que sua cabeça pensou. Mujin fala. Ferreiro Seoki, derreta essa peça. Confuso, o ferreiro pergunta. O quê? Derreter isso? Sim, já deu pra me aquecer. Agora é hora de fazer uma agulha. O ferreiro o encara balançando a cabeça. Vemos o local a todo vapor. Após isso, uma ponta de uma agulha brilha como algo precioso. A vemos espetando a pele de alguém. Não dói? De verdade? General, está falando sério? Como não dói? Vemos o homem também recebendo agulhadas. Hã? Minha dor nas costas sumiu? Vamos lá, como você melhorou tão rápido? O outro homem também recebe. Realmente funciona. Ele realmente colocou a agulha? O general diz. Mas é claro. O outro, que estava irritado, comenta. Eu estava apenas tendo um dia ruim? Nossa, isso é milagroso. Verdadeiramente milagroso. As pessoas começam a comentar. Quão longa é a fila? Esse médico vai ficar rico. Vemos uma fila enorme do lado de fora. Pessoas caminham pelo local. Do alto, vemos toda a cidade. Em uma montanha próxima, vemos duas pessoas caminhando por um caminho de terra. Também vemos uma escultura, com um barco passando em sua frente e as mesmas pessoas passando por outro local. No fim de uma pequena estrada, vemos uma humilde residência com algumas pessoas sentadas em sua escada. As duas pessoas que viajavam se aproximam de tal lugar. Suas costas doem? Você deveria ter visitado a clínica da família Tang antes de sair da cidade. Você acha que eu não tentei? A fila era muito grande. Não consegui nem entrar dentro da clínica. Eles comentam isso enquanto passam ao lado de um homem. Eles se ignoram e os dois entram no local. O homem, então, começa o seu percurso. A clínica está aberta. Por favor, esperem por sua vez. Vemos todos em silêncio e, em sequência, uma muvuca acontecendo. Ei, você sabe por quanto tempo eu estive esperando? Quem você acha que é pra cortar a fila? E ainda tá me ignorando? Você sabe quem eu sou? Hã? Que comoção toda é essa? Assim que Mujin chega no local, ele encontra uma espada apontada para o pescoço de um homem. O rapaz, que havia escutado sobre o clã Tang, está mantendo o outro como refém. Um sorriso sádico aparece em sua face. Mujin, observando, pensa: uma briga entre artistas marciais? Se está ansioso para saber, me deixe mostrar de primeira mão. Vemos sangue voando e Mujin correndo em direção ao homem atingido. Ele tenta estancar o seu sangue, mas algo chama sua atenção. No peito do homem, escrito com a espada, vemos o nome Médico Excêntrico. Mujin observa isso enquanto pensa: com apenas um único golpe, ele cortou a pele sem ferir o osso ou um músculo. Ele é um mestre marcial. E esse título, Médico Excêntrico, já escutei de algum lugar antes. Você é um homem grande. Não chore como uma criança. Chorando por um cortezinho. Eu só encostei em você. Se aplicar uma pomadinha, logo vai estar bem. Isso é... Mujin se assusta. Se aqui for uma boa clínica. Olhando para o homem, ele pensa: agora me lembrei. O assassino de médicos. O médico excêntrico Li Chung. Vemos o pai de Mujin. Olhar para o pai trabalhando sempre me faz pensar que ele pode não ser o melhor médico do mundo, mas é uma árvore resiliente que protege esse lugar. Ele pode não ser o mais rápido, mas trabalha duro. Isso é o que eu aprendi vendo meu pai trabalhar. Esse cara é o completo oposto do meu pai. Médico excêntrico. Um artista marcial no Reino do Pico que assolou essas terras. Um dos 3 melhores médicos sob os céus. Alguém excêntrico que decide o destino dos outros com sua espada e habilidade médicas. Dizem que seus assassinatos inconstantes não discriminam entre o bem e o mal. Entretanto, ele é um assassino em série que matou dezenas de médicos inocentes em Jianghu. Meu pai está em perigo. Mujin encara as costas do homem. Esse é o lugar de treino do meu pai. Pai! Alguém segura o ombro do garoto. Mujin, não dá pra evitar, diz Jin Song, instrutor da seita Qin Sheng.
Calma aí, como assim? Bem, o líder da seita não conseguiria parar ele? Até mesmo meu mestre se recusaria a ficar contra ele. Mas aquele cara é um criminoso. O homem continua. Meu mestre deve sua vida ao médico excêntrico. Mujin, escutando isso, pensa. O médico excêntrico salvou a vida do líder da seita Qinsheng? Ao se encontrar desamparado, ele cai de joelhos no chão. Pai, não se preocupe devido à sua fama negativa. Pelo que vi, o médico excêntrico é meio estranho. Ele não é alguém malvado. De repente, o médico excêntrico abre a porta. Mujin e o outro homem encaram assustados. O médico caminha com confiança. Mujin começa a analisá-lo e diz: a roupa dele está limpa. Graças a Deus. Ei, após conversar com o médico Tang, escutei que tinha um ferreiro bem habilidoso por perto. Você faz ideia de quem seja? Sim, acho que sei. Sério? Me leve até ele. Tudo bem. Vemos o cabo da espada do homem e Mujin encarando. Ei, não vai se mover? Estou ocupado. Sim, senhor. Chegamos no local do ferreiro. Então, você tá me dizendo que esse fedelho quem fez? Sim. O médico excêntrico começa a rir. Tinha escutado que tudo de estranho acontece em Sichuan. Mas o filho de um médico sabe sobre forja? Quem é esse? O ferreiro pergunta cochichando e Mujin responde: um artista marcial. Certo, bota a mão na massa aí. Faz um tempo que não dou boas gargalhadas. Você disse que seu nome era Tang Mujin? Me faça 30 agulhas de acupuntura então. Aqui o pagamento. Uma moeda de ouro? Obrigado, senhor. Por que não pega algo para comer enquanto espera? Elas estarão prontas antes do pôr do sol. O homem assustado pergunta: antes do pôr do sol? Hoje ainda? Sim, responde Mujin. Ainda cético, o médico novamente questiona: não em meses? Mesmo os ferreiros mais renomados demoram meses. Segurando a moeda, Mujin diz: mas eu faço ainda hoje. Não é um produto de baixa qualidade, você nem tem alguns prontos. E mesmo assim acha que consegue antes do pôr do sol? Mas você é filho de um médico. Acho que seu olho tá bem maior que sua boca. Mujin responde: vou começar agora. Uma qualidade melhor que a do meu, saindo fresquinho do forno. Não se preocupe, eu realmente vou conseguir. Ele realmente vai conseguir. O ferreiro também diz. Um silêncio fica no local, um pano voa e vemos a espada do homem. Mujin pensa: eu esqueci o quão perigoso ele era. O médico excêntrico se senta. Vamos ver. Melhor cumprir com sua palavra. Certo! Da chaminé, vemos uma explosão. O fogo arde dentro do forno, enquanto ele observa os dois trabalharem. Forjar agulhas de acupuntura é um processo exaustante que exige a criação de várias delas, e pegar apenas as melhores, depois deixar elas bem finas. As agulhas do médico Tang não poderiam ter sido feitas com apenas sorte. Irei ver com meus próprios olhos. Ele tem um corpo muito bom para um médico. Talvez... Algo chama sua atenção. Um barulho se espalha pelo local. Vemos o martelo de Mujin. O médico excêntrico observa enquanto ele bate o martelo. Seus olhos se arregalam. Mujin trabalha com vigor. O ferro passa por diversos processos, desde ser cortado, dobrado e batido novamente. Mujin está extremamente concentrado. O médico excêntrico está impressionado com sua visão. Obrigado por esperar. Aqui estão as agulhas que pediu. Após isso, vemos Mujin questionando. O quê? Você quer que eu me torne seu discípulo? Por quê? Por que não? Não acho que você deva ficar nessa pequena cidade como médico pelo resto da sua vida. Não gostou da ideia? Mujin responde. Bem, não é como se não tivesse interessado. Tenho coisas para fazer na clínica. Estava até me adaptando à forja. Você disse que quer ser meu mestre, mas não sei o que posso aprender com você. O homem sorri e diz: o que posso aprender com você? Ele mexe sua espada, faz um movimento com seu dedo e diz: tem duas coisas que posso te ensinar. E quais seriam? Vemos um corte em uma pedra, agulhas no ferreiro e ele concluindo: artes marciais e medicina. Não está interessado? Mujin começa a pensar. Um artista do Reino do Pico, além de ser um dos melhores médicos. Ser meu mestre?
É uma oportunidade para aprender artes marciais e medicina. Entretanto, devido à sua fama, se eu me tornar o seu discípulo, mesmo a seita Qinsheng não poderia tratar mal a clínica. Mas, senhor, por que me fez essa oferta? Ele diz. É conveniente viajar com um ferreiro tão habilidoso e rápido. Mujin questiona. Apenas por isso? Ele responde. Em retorno, irei te ensinar artes marciais e medicina. Isso não é contrato em vez de uma relação de mestre e discípulo? O médico diz. Se preferir chamar disso, pode ser. O que você fará com um paciente com que fraco se suas entranhas estiverem frias e começarem a tremer? Como trataria ele? Mujin responde. Devemos tratar o desequilíbrio de seus fluidos primeiro. Então, prescreveria um medicamento feito de pôria e raiz de alcaçuz. O médico fala. Boa, passou no teste. Se for inteligente o suficiente para ter memorizado os textos de Shang Hanlun e Nejing, você pode aprender artes marciais. Mujin novamente questiona. O que isso tem a ver com artes marciais? O médico diz. Acha que apenas força importa para artes marciais? Você entenderia se já tivesse ensinado um idiota. Você poderia dar a eles os melhores ensinamentos e eles não iriam perceber o que eram. Esse tipo de pessoas apenas balançam suas espadas a vida inteira e ficam parados na terceira ou segunda classe. Da mesma forma, esses idiotas não conseguem entender a superioridade dessas agulhas de acupuntura. Então, senhor, acha que irei me tornar um artista marcial de primeira classe? O homem diz. Primeira classe? O fato de um aluno superar o seu mestre tem mais a ver com as habilidades do seu mestre do que com o talento do aluno. Entende o que estou dizendo? Mujin chega em sua casa. Isso significa que ao menos irei... Ele caminha pelo local enquanto pensa. Chegar no Reino do Pico! Reino do Pico! Enquanto pulava comemorando, ele acaba torcendo seu pé e cai no chão. Seu pai chega ao seu lado. Pai, desculpa, acabei atrasando. Ele se curva para o seu pai, que o segura pelo ombro. Pai, tá tudo bem? Eu estava com muito medo de você ter sido morto pelo médico excêntrico. Quando ele entrou na minha sala de treino, achei que ele era apenas alguém curioso. Você está bem? Mujin responde. Sim, ele não era tão perigoso quanto os rumores dizem. Sim, Jin Song também me disse que era esse o caso. É bom que você esteja seguro. Entretanto, achei que iria apenas levar ele para a forja. Por que demorou tanto? Bem, ele quer que eu seja seu discípulo. Tenho até amanhã para decidir. Acho que ele é bem excêntrico mesmo para me oferecer isso do nada. Pai? Por que parou? Seu pai começa a correr. Pai! De repente ele volta. Em sua mão, vemos dinheiro. Para que essa prata? Você deve ir. O quê? Eu deveria ir? Mas, pai, estamos com pouca mão de obra esses dias. O título dele é médico excêntrico. Tenho certeza que ele está brincando comigo. Seu pai levanta a mão e diz. A clínica vai ficar bem. Essa será sua única chance de partir, Mujin. Ele arregala seus olhos. Pensei que meu pai fosse uma árvore resiliente que protegia sua cidade. Suas palavras me fizeram perceber algo. Que meu pai também já foi jovem e cheio de sonhos. Segundo dia desde que comecei a aprender artes marciais. Consegui circular meu ki pelo corpo pela primeira vez. Uma sensação que meu corpo nunca sentiu. 3 dias, 4. Ainda está fraco, mas o ki está sem dúvida crescendo pelo meu corpo. Me sinto mais forte. Não, é como se tivesse dado um passo em frente. Essa é sua única oportunidade de sair. Obrigado, pai. Vemos algo caindo da árvore e batendo em sua cabeça. Já tá com saudade de casa? O seu mestre está em cima do galho. Ele responde. Não, acho que meu ki aumentou desde ontem. O médico excêntrico pousa no chão e diz. Agora que as coisas ficam divertidas. Mujin diz. Como você disse, eu acho que tenho talento. O médico, escutando isso, pergunta. Talento? Bem, você não é nada ruim. A velocidade que você reúne ki é maior que a média. Porém, eu aprendi a circular o ki, que pessoas geralmente demoram 10 dias em apenas 2. Certeza que meu sonho me abençoou com talento. O mestre arremessa sua espada e Mujin a segura. Vemos um graveto. Li Shung o segura enquanto diz. Se é tão confiante,
Vamos ver como interage com a espada. Irei te ensinar uma coisa. Se conseguir cortar a minha roupa, irei te carregar nas costas até sairmos da província de Sichuan. Assim, ele encara Mujin. Sério? Ele pergunta, encarando seu reflexo na lâmina. Mas isso é uma espada de verdade. É afiada. Você pode morrer. Como eu poderia? Mas talvez com as habilidades que eu andei treinando. Talvez. Um ataque furtivo quando não estiver atento? Mujin parte ao ataque. Garantindo o primeiro golpe? Tá achando que virou o fortão apenas por treinar durante 10 dias? Mujin ataca com sua espada. O vemos indo em direção ao mestre e a lâmina colidindo com a madeira. É apenas um graveto, mas nem um arranhão? Li Shung diz. Aperte bem os dentes. Apertar? Vemos uma energia em volta do graveto. Isso é... ondas? Não. Uma corrente? Não. Isso é bem maior que isso. Mujin é arremessado para trás. Vemos o impacto de sua queda. Ele acaba vomitando no chão. Li Shung diz. Como se sente recebendo o resto de Ki pela primeira vez? Ele começa a responder. Isso não é justo. Isso não é apenas quem tiver mais Ki ganha? Talvez. Não tenho tanto Ki. Então evito batalhas que dependem. Mas artes marciais não são tão simples. E por que está frustrado? Você é um médico. Tem alguém que você guarda rancor? Mujin responde. Você disse que me transformaria num artista marcial do Reino do Pico. Mas se a quantia de Ki define seu poder, mesmo se eu começar, nunca irei conseguir. O médico excêntrico bate em sua cabeça. Mesmo se seu Ki for fraco e seus movimentos lentos, ainda tem como ser um mestre marcial. Quando recebeu meu Ki agora, você tentou forçar seu Ki na espada e depois desistiu, certo? Isso é um bom caminho lógico. Agora, segundo round. Não irei usar o Ki agora. Mujin parece aflito. Então, sua expressão muda. Ele ajeita o seu pé e parte para o ataque. Vou ir com tudo! Sua lâmina se choca contra o graveto. Funcionou! Pensa ele. Mas vemos 3 pontos de impacto. Um em sua testa, um em seu pescoço e um em seu peito. Ao passar de Li Shung, ele cai no chão. Mesmo sem Ki, você teria morrido 3 vezes. A velocidade que junta seu Ki não é tão rápido. E você não foi abençoado com a habilidade para exalar Ki. Mas você claramente tem seus pontos fortes. Seu sentido para Ki é aguçado, e você usa ele rápido e precisamente. Mesmo suas habilidades de espada sendo de 3ª categoria, o fato que instintivamente embutiu seu Ki na espada é coisa de 2ª classe marcial ou melhor. Com tempo suficiente, procurando um caminho, pode acabar sendo seu caminho para melhorar. Isso é ótimo para apenas 10 dias de treino. Isso significa que eu sou um artista marcial de 2º reino? Eu sou um gênio! O médico diz. Não devia ter elogiado. De repente, eles escutam um barulho. Um animal? Não, é uma pessoa. Vemos alguém caminhando pelo local enquanto eles observam. Observando o rapaz e sua vestimenta, Li Shung diz. 3 amarras? O que um líder de seita faz aqui? Mujin diz. Líder de seita. Isso significa que ele é um artista marcial no Reino do Pico. Assim, os vemos conversando. Uma doença não identificável? O homem diz. Sim, tivemos várias mortes em nossa aldeia. Então estava tentando chegar na aldeia vizinha para achar um médico. Mas é muita sorte que você esteja disposto a me acompanhar. Quem diz isso é o líder da aldeia Jueu, mendigo vermelho Hong Jusan. Li Shung questiona. Mesmo se for ruim de direções, você gastou 1 dia e meio vagando numa viagem de 4 horas? Nunca tinha saído da aldeia de Jueu. Mujin também fala. Ainda bem que não ficou doente. Sim, meu mestre e eu demos sorte. Já tem 1 mês que as pessoas da aldeia dos mendigos começaram a adoecer. Achamos que era apenas uma tossezinha, mas ainda mais pessoas ficaram doentes. Metade da aldeia ficou doente e 20 já morreram. Pensei em juntar os aldeões que estavam querendo sair da aldeia. Mas não posso sair da aldeia e abandonar as pessoas às quais convivi. Então ajudei os doentes junto do meu mestre. Originalmente o médico da aldeia nos ajudou a cuidar dos pacientes, mas quando ficamos sem remédios, vemos sua memória. Cuide deles até que eu volte com ervas. Estarei de volta em alguns dias. Ele continua a falar. Mas nunca mais ouvi falar dele.
Deve ser difícil obter as ervas necessárias. Obrigado, médicos, por me ajudar a me localizar. Chegamos. Entrem. Esse é o guardião da aldeia Jueu, mendigo coletor Hong-Gyun. O grupo entra no local. Vemos um garoto deitado em péssimas condições. Mujin analisa seu pulso e, ao olhar para sua mão, a encontra extremamente suada. Assim, ele começa a pensar: chequei seu pulso por um tempo, mas ele está suando muito. Com um pulso fraco, tá batendo muito rápido. Suas orelhas estão quentes, mas suas mãos estão frias. O que quente está indo para a cabeça? Mujin pergunta: ele vomitou recentemente? O outro homem diz: sim, ele disse que sua cabeça doía e estava tonto. O médico excêntrico apenas observa. Mujin diz: febre úmida, pulso rápido, fluxo de qi irregular, má respiração e vômito. São sintomas de uma praga. Qual seria seu diagnóstico e prescrição médica? Pergunta Li Shung. É parecido com a gripe calorenta do verão, mas é diferente, além de ter um odor peculiar. Porém, se deixarmos ele assim, o calor na sua cabeça vai cegar ele. Então, seria apropriado usar acupuntura no seu pé, testa, sobrancelhas e no topo da cabeça. De medicina, seria bom usar ofopogon, tricosantes, platicodon e ervas fritilárias. Li Shung sorri ao escutar isso. Então você leu direitinho o texto Neijing. Agora, comece a acupuntura. O quê? Vemos Mujin se preparando. Ele segura uma agulha em uma das mãos. Esse é o ponto do qi do pé. É minha primeira vez fazendo acupuntura. Irei conseguir fazer direito? Seu mestre se aproxima dele e aponta seus dedos em direção ao pé do garoto. Você acha que aprender a usar qi serve apenas para artes marciais? Para um médico, seu sentido de qi é sua maior bênção. Os olhos de Mujin se arregalam. Com o qi, ele consegue visualizar o garoto por completo. O qi dele está guiando o meu. Consigo ver tudo com clareza. E... que mortal! Li Shung diz: você sentiu o qi mortal. Então use a acupuntura e veja como reage. Mujin move sua agulha. Vemos uma energia em volta de seu corpo enquanto ele analisa o garoto. O médico excêntrico o observa durante o processo. Mujin limpa o suor de sua testa. Ele olha para o garoto. Nada acontece e ele aparenta ficar apreensivo. Mas de repente vemos algo sair da boca do garoto. As sobrancelhas de Mujin se levantam. A luz solar entra na sala e bate no corpo do jovem deitado. Todos observam calados. Mujin suspira. Obrigado, senhor. Li Shung segura em seu ombro. Senhor, hoje você deve ter aprendido várias coisas, mas vendo sua cara de satisfação agora, prova que você será um ótimo médico. Do lado de fora da casa, vemos alguém à distância. Médico Yeon? Mujin pergunta enquanto caminha pelo lado de fora com outra pessoa. Quando a doença começou, ele usou seu próprio dinheiro para ajudar os enfermos. Ele disse que apenas ervas de um lugar distante funciona, então ele deu todo o seu dinheiro para os coletores de ervas. Ele é um homem bom, comenta Mujin. Concordo. Todos da vila juntaram seu dinheiro e deram para que ele comprasse mais ervas. Mas já que coletores de ervas não vêm para uma pequena aldeia tão constantemente, ele foi para as montanhas para pegar mais ervas. Pessoalmente, não gostei do Jusan ter apenas andado o dia inteiro. Mas se ele não tivesse ajudado vocês, meu filho estaria... A melhora do meu filho me deixou muito feliz. Vocês podem ficar aqui. Pode estar vazio, mas espero que seja confortável. Descansem bem. Os dois entram no local. Lá, Li Shung começa a analisar. Ele olha para o que parece ser um guarda-roupas, observa a mesa e no chão encontra uma boneca. Ele a encara. A boneca parece chamar a sua atenção. Ele a levanta e coloca na mesa. Mujin questiona. Ele é um bom médico, certo? Li Shung, confuso, pergunta. O médico Yeon? É o que parece. Vamos conhecer ele em breve. Mujin diz. Não sei por que essa doença foi parar numa aldeia cheia de pessoas bondosas. Olha para essa comida e presentes. Apenas coma um pouco e devolva antes de partirmos. Não tem por que ficar de pança cheia, diz Li Shung. Compreendo. Acha que essa doença é durona? Bem, conheço doenças parecidas, mas tem algo estranho nessa. Deve ser uma que nunca vi antes. Como assim?
existem doenças que um dos melhores médicos não conhece? O médico excêntrico diz: garoto, existem mais coisas que não sei comparado ao que sei. Toda vez que aprendo algo, aparecem mais 5 coisas que não sabia. Pensei que você conhecia todas as doenças do mundo. Mas é claro que não. Se conhecesse todas as doenças, não iria ficar vagando pelas terras. Mujin novamente pergunta: do que tá falando? Existe um tipo de doença que quer achar uma cura? Uma cura? Seu mestre começa a dizer: já existiu uma, mas já sei a cura dela. Mas foi tarde demais. Tarde? Mujin vira sua face. Algo chama sua atenção. Choro? Do lado de fora não vemos ninguém. A aldeia é realmente completamente isolada de tudo. Mujin pensa: precisamos usar remédios, mas não sabemos o diagnóstico. Apenas se soubéssemos o que é, poderíamos... Apenas se soubéssemos... De repente, o médico excêntrico diz: minha esposa e filha morreram para uma doença. Um dia, minha filha e esposa tiveram uma febre severa e manchas vermelhas apareceram por seus corpos. Eu levei elas a um médico. Até levei elas para um médico de uma aldeia vizinha conhecido por suas habilidades. Mas nenhum sabiam a cura. Enquanto tentava achar outro médico, elas morreram. Apenas 3 dias depois de terem adoecido. Mujin diz: mas que coisa. Rezo para que elas estejam bem no pós-vida. Li Shung continua: rezar? Não precisa. Não é uma história tão deprimente. Na realidade, você riria se soubesse o que aconteceu depois. Eu enlouqueci após perdê-las. Deixei minha cidade natal por impulso, como se algo estivesse me guiando. 10 dias depois, cheguei numa pequena aldeia. Demorou tanto assim porque estava andando como se fosse um mendigo. Devia ter durado apenas um dia para chegar. Aquela aldeia tinha seu próprio médico. Ainda me lembro de como ele parecia. Igualzinho um rato. Alguém que não dá para confiar. O típico médico de uma aldeia pequena. Não sei porquê, mas disse a ele sobre os sintomas delas. Adivinha o que ele falou? Apenas me dê 5 moedas. Elas estarão curadas se tomarem o remédio a tempo. Eu possuía dezenas de barras de prata, não apenas moedas. Com esse dinheiro, poderia ter pago vários casamentos para minha filha. A razão pela qual elas morreram não foi porque eu não tinha dinheiro, e sim porque achei apenas médicos ruins. Não, era porque aqueles médicos não sabiam o que ele sabia. Já escutou uma história mais engraçada? Por isso que me tornei um médico, para juntar conhecimentos médicos de todo o mundo. Após 30 anos, nem me lembro de como elas se pareciam. Ele novamente encara a boneca. Mujin olha pela janela enquanto pensa. Suas risadas, no fundo, tinham um tom de choro. Senhor, vou andar pela aldeia para achar a fonte da doença. A fonte? Certo, estarei indo com você. Se fizer corpo mole, você é um homem morto. Mujin responde: não se preocupe com isso. Assim, vemos um porco. O jovem analisa o chiqueiro. Ele olha o poço de água, observa uma espécie de armazém e em um certo ponto pergunta: essa é a casa do velho Zon, o primeiro a ficar doente? Sim. Doenças quentes. Doenças frias esfriam o corpo. Em contraste, doenças quentes aquecem o corpo. Mesmo que possam mostrar sintomas diferentes, elas são causadas por um Ki mortal, criado no lugar sombrio, frio e fedorento. Entretanto, nem o chiqueiro, o poço ou o depósito tinham sinais. Pragas geralmente se espalham fora do ponto de partida. Ele pergunta: só para saber, ele foi o primeiro a adoecer e logo depois seus vizinhos também? O chefe pergunta: foi nessa ordem? Bem, quem estava na parte oeste da aldeia ficou doente primeiro. Então sim, aqueles na parte oeste adoeceram mais rápido do que aqueles na parte leste, além de crianças tenderem a ser mais propensas. Mujin, escutando isso, pensa: as pistas não fazem sentido. Em seguida, ele questiona: tem alguma diferença entre a parte oeste para a leste? Deve ser a razão do porquê começou lá. O homem responde: bem, escutei que tinha mais energia Yang no oeste e mais Yin no leste. Mujin diz: provavelmente não é isso. Eu vim do leste, mas não vimos a praga durante o caminho. E por que crianças ficariam doentes mais rápido?
Tudo que as crianças fazem é brincar uma com as outras. O homem responde. Bem, elas costumam brincar no riacho no oeste. Mujin pensa. O quê? Talvez seja água. Tem um poço no leste. É por isso que ficaram bem. Ao pensar isso, ele questiona. O poço do leste sempre esteve seco? Não, apenas acontecem durante um certo tempo na seca da primavera. Então, o começo da praga tem correlação com o começo da doença? O velho responde. Sim, aconteceram por aí. Mujin parece ter uma ideia. Talvez seja porque todo mundo usou a água do riacho porque o poço secou. Faz sentido, já que quem mora no oeste teria mais acesso, ficando doente primeiro. Vemos o tal riacho. Mujin se agacha e analisa o local. Ele observa a água e pensa. Não parece ter nada estranho. Não há bolhas ou fede. Mas as pistas apontam para o riacho. Tem outra forma de ver a condição do riacho? Os dois observam o jovem. Mujin bebe um pouco da água e se senta em posição de meditação. Ele começa a circular a sua energia. Já viu algum médico meditar? O velho responde. Vamos deixar ele. Vemos os órgãos de Mujin. No meio de seu corpo, vemos o Ki mortal. É o mesmo Ki mortal. Ao perceber isso, ele se levanta em um salto. Descobri! Vamos! Entre as montanhas, os vemos caminhando seguindo o riacho. Eles passam por uma cachoeira e avançam em direção a algum lugar. Mujin parece sentir algo. Espera, vocês também sentem esse cheiro? O outro responde. Sim, tá ficando mais forte. Estamos perto. Eles começam a se aproximar em uma espécie de neblina. Os três, ao entrarem nela, param. Mujin, cobrindo seu nariz, pensa. Até as árvores estão morrendo? Estamos perto. Os três continuam avançando. Algo chama a atenção de Mujin enquanto ele se depara com um local suspeito. O chão está apodrecendo? Minha nossa! Isso é... Tem algo enterrado aqui! Há várias mortes onde guardamos as ervas. Mortes de plantas e animais. Apesar disso, o depósito sempre teve um cheiro confortante. Eu adorava esse cheiro. Um cheiro da morte que salva vidas. Um cheiro de ajudar alguém. O vemos cavando, mas aqui cheira apenas a morte. Morte que espalha a morte. Quem? Por quê? Mujin diz. Vamos tirar eles de perto do riacho. O velho salta para próximo do líder. Mestre, olha para isso. Alguém cortou e ainda queimou. Corpos envenenados causam doença mesmo com pouco contato. Não traz uma morte instantânea como plantas venenosas ou tipos de venenos. Quem fez isso sabia do poder de um corpo envenenado, que causa uma morte lenta, fazendo de propósito. No mesmo tempo que o poço secou, seria um extermínio. Eles ouvem algo. Alguém se aproxima pelas costas. Vemos um homem tampando a sua face, com um saco em sua mão pingando sangue e uma faca na outra. O que estão fazendo com algo que me esforcei tanto? Médico Yeon? Não pode ser. Médico Yeon? Eles saberiam que um corpo envenenado faria e ainda colocou a aldeia nessa situação. Tudo para pegar o dinheiro deles. Ele é o culpado. Um demônio em pessoa que se disfarça como um médico bondoso. E pensar que sua ganância poderia ter matado toda a aldeia Jueu. Maldito! E não ter vergonha mesmo após ter sido descoberto. Eu vou matar ele. Isso é coisa sua? Você espalhou a doença e fingiu cuidar dos enfermos? O médico observa. Fui legal o tempo todo. Só queria pegar alguma recompensa no final. Recompensa? Recompensa? Sabe quantas pessoas morreram? A carcaça que o velho arremessou no médico é partida no meio. O velho se espanta e o médico sorri. Por que diabos eu me importaria? 2 homens aparecem ao seu lado. Tudo que me importa é com quem acabou meus negócios. Então, peguem seus corpos. Pode ser hoje ou outro dia, mas estava pensando em colocar mais corpos na cova. Vocês foram sorteados, mendigos de merda. O velho encara os homens. Você, malditos! Os homens começam a se assustar. Isso é... Como ousam fazer isso com o guardião da seita dos mendigos?
Quando logo eu, o mendigo coletor, está em pessoa. Uma pressão se espalha. O médico pensa. Guardião? Guardião? Ei, médico Ião, pensei que eram apenas fracotes. O que um guardião está fazendo aqui? O médico diz. Eu não faço ideia. O guardião se prepara. Ei, pirralhos, irei contar até 10. Apenas aquele que merece morrer é aquele responsável por isso. Médico Yeon, não quero que tenha mais mortes na aldeia. Então, faça a escolha certa. Mujin o encara enquanto ele conta. Um mendigo coletor para paralisar o seu inimigo com apenas a boca. Médico Tang, você deve fugir. O quê? Fugir? Fugir. Irei te jogar além do riacho, então corra o mais rápido que conseguir. Não olhe para trás e diga para o povo da aldeia o que está acontecendo. Desculpa te incomodar novamente, mas por favor. Mujin diz. Vocês dois são um líder e um guardião, artistas marciais no Reino do Pico. Vocês poderiam facilmente... Reino do Pico? Mujin pensa. Eles não são? Ele nota o velho tremendo. De qualquer forma, meu mestre e eu iremos lutar. São apenas 2 mendigos e um médico. É agora ou nunca. Preferem lutar contra toda a aldeia? 4. Ele pretende morrer lutando. Por quê? Ele é um mendigo e fraco. Por que iria tão longe? Mujin diz. E se corrermos juntos? Meu mestre é um artista marcial no Reino do Pico. Se chegarmos até a aldeia... 5. O líder segura Mujin e diz. Não podemos te proteger. Por favor, proteja a aldeia junto do seu mestre. Nós passamos a vida inteira nessa aldeia, mas nunca tivemos vergonha disso. A generosidade dos aldeões nos manteve vivos. 6. Meu mestre me disse, quando a hora chegar, devemos lutar por eles. 7. Se corrermos agora, nossa dívida não vai sumir. Matem eles. Vocês vivem apenas uma vez. O velho se prepara. Certo, vamos tentar. O líder, segurando Mujin, começa a correr. Por favor, médico. Os homens saltam para cima do velho. O líder arremessa Mujin para longe. Corra! Correr? Mas e vocês dois? Devo ajudar? O inimigo não parece ser muito forte. Sim. Se eu lutar junto deles, vamos vencer. Um corte aparece na frente de Mujin. Vemos um dos homens atacando. Os olhos de Mujin se arregalam enquanto ele cai observando a luta. O líder olha para ele e Mujin corre. O líder pode totalmente se focar na batalha. Em meio à mata, vemos Mujin correndo. Não é errado eu ter fugido. Estou apenas cumprindo com o pedido deles. Devo passar a mensagem para salvar a vila. Idiotice. Eu estou fugindo. O mendigo coletor e o mendigo vermelho vão morrer. O que eu posso fazer quando acabei de aprender artes marciais? Não teria ocorrido se eu fosse um mestre no Reino do Pico. O vemos ofegante. Ele se lembra da imagem dos 3. Algo parece mexer com Mujin. Mas o mendigo vermelho fez a escolha de ficar, mesmo não sendo um mestre do Reino do Pico. Seus pés se mexem e ele olha para trás. Ouvimos a respiração ofegante em meio às árvores. Mujin está correndo desesperadamente, correndo com ódio em seu olhar. Certa vez, eu ajudei uma criança que estava sendo maltratada por crianças da seita Qinsheng. Eu tomei uma coça naquele dia, mas me senti orgulhoso daquela dor. Me senti como um artista marcial, lutando pela justiça. Agora, eu não posso ajudar, mas esses pensamentos de que esse caminho fosse um pouco maior, ou que a luta já tenha acabado. Mas se eu fugir agora, estarei fugindo de tudo que eu vivi. Atrás de uma árvore, ele observa a luta. Os 2 mendigos estão se esforçando. Eles já estão bastante feridos. O que devo fazer? Vemos os 2 encurralados. Eles estão presos entre os 2 homens que tentam matá-los. O mendigo vermelho encara seu oponente, que o observa segurando sua espada e sorrindo. Ele, então, avança. Cachorro que ladra não morde. O mendigo se defende utilizando seu bastão, mas os 2 atacaram juntos e um deles encontra uma brecha. Vemos o ataque e o mendigo assustado. Apesar disso, ele consegue esquivar.
Ele inclina seu corpo para trás. Até que é bom para um mendigo. Agora, vamos ver se consegue desviar disso. Apesar dos saltos, ele é atingido na perna. Seu bastão também é atacado. O homem prepara um outro golpe. Jussan! Grita o velho. Aguente firme e levante. Um ataque vem na direção do velho. Está olhando onde, velhote? Ele consegue esquivar e salta para trás. Vai jogar sujo até o fim? É melhor do que morrer. É bem melhor do que ser mal como você. Vocês vão morrer de qualquer forma. Desista logo, velhote. Ou quer que seu discípulo seja desmembrado e virar adubo. É feio ver um velhote se agarrar à vida. O mestre olha para um pedaço de pau e em seguida olha para frente. Ele encara seu discípulo. Desistir? Nunca! Ele grita enquanto salta em direção ao pedaço de pau no chão. Como você ousa? O homem tenta atingi-lo, mas ele esquiva rolando no chão. Apenas morra! Enquanto corre, ele olha para trás. O mendigo vermelho ainda está sendo pressionado. Enquanto isso, o homem salta para cima de si. O velho pega areia em sua mão, enquanto esquiva dos ataques. Ele parece ter pensado em algo. Vemos a imagem dos dois juntos. Com a areia em sua mão, ele se prepara e arremessa em direção ao oponente. Após isso, ele salta para cima do homem. Ótimo! Finalmente aceitou seu destino. Vemos o impacto de um golpe. O mendigo vermelho se assusta e olha para trás. O machado deixa o corpo do velho, mas ele segue agarrando o homem fortemente. Hong Jussan! Agora! Me solta! O homem grita enquanto atinge o velho com seu machado. Jussan! Agora! É hora de retribuir pela comida! O mendigo vermelho salta em direção ao homem. O velho observa, mas vemos o outro oponente correndo atrás do mendigo. Ele prepara sua espada para um golpe, mas uma pedra o atinge. Vemos Mujin. Maldito médico! Taco esmagador de cabeça! O mendigo atinge o golpe. Após ser atingido, tudo fica quieto por um momento e o homem, junto do velho, caem no chão. O mendigo apoia seu taco no chão. Mujin o observa. Você devia ter fugido. Deve estar ansioso para morrer. Vou te cortar em pedacinhos. Antes que isso aconteça, vemos algo chegando no local. O jovem observa surpreso, enquanto o médico excêntrico para em sua frente. Você andou bem longe para achar a causa da doença. Enquanto ele diz isso, o homem à sua frente está cortado em pedaços. Senhor! Após isso, vemos o mendigo vermelho junto de seu mestre. O médico excêntrico observa e pergunta: Eles estão por trás disso? Mujin responde: Não, médico Yeon, ele é o culpado. Esse? Li Shung o arremessa no chão. Você quem criou a praga? Por quê? Mujin, irritado, diz: Por quê? Ele fez isso por dinheiro. O médico começa a implorar: Por favor, tenha piedade. Dinheiro não era seu motivo real, certo? Qual é o motivo de verdade? O médico começa: Vejo que você sabe de algo, senhor. Por favor, poupe minha vida. Eu irei te dar um remédio para cultivar que excede o valor de qualquer coisa na aldeia. Já ouviu falar da erva de peônia negra? Mujin se surpreende ao escutar o nome. A erva de peônia negra floresce com a energia negativa do mundo. Mesmo que seja pior que o famoso Gizeng da neve de 1000 anos, ou da grande pílula de rejuvenescimento, é tão famoso quanto eles. Essa é a flor dos heróis. O médico continua: Irei te dar se poupar a minha vida. Os dois se espantam ao ver o médico apontando para trás. Em uma caverna, vemos um brilho sair. Lá dentro, vemos a erva. É a erva da peônia negra. Você quer trocar sua vida por uma erva que tirou várias outras? O médico excêntrico segura Mujin. Ele não está tentando trocar sua vida. Ele sabe que se alguém normal colher a erva, irá morrer para a energia mortal dentro dela. Ela cresce se alimentando da morte. Por isso que juntou tantos corpos. E pretendia usar os corpos dos aldeões para alimentar a flor. Os nossos também. Ou talvez queria comprar tempo e bolar outro plano. Talvez ele ia dizer que tinha preparado isso para nós e nos envenenar depois. Não é isso.
A flor da peônia negra tem que ser preparada e colhida de uma forma muito específica. Apenas pensei em prepará-la para te presentear. É mesmo? Você parece saber muito para um médico de uma aldeia pequena. É apenas algo que aprendi. Mas infelizmente para você, não sou um cara comum. Ele diz, segurando a erva. Como? Apenas de tocar com as mãos, você deveria morrer. A cabeça do médico Yeon é cortada. Após subir, a vemos cair no chão. Eu decido se morro ou vivo. Obrigado.